Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo, professor do canal Plantão Química. E nós estamos aqui hoje para resolver mais uma questão do vestibular da UERJ de 2024, de Química, do nosso exame discursivo. Aquela questão braba, valendo a aprovação do seu vestibular preferido, que é mais fácil, menos complicado que fazer 180 questões do Enem e que é sempre muito bem distribuído. Então, para você que chegou aqui porque gosta do vestibular da UERJ, não esquece. Além de resolver as questões de Química, você aqui vai encontrar um curso completinho, com todas as aulas para você estudar e se garantir nesse vestibular tão tradicional, tão forte aqui no Rio de Janeiro. Beleza? Então, se você não conhecia, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Não deixe de se inscrever, deixar o like e acompanhar as nossas playlists, beleza? Então, bora para a nossa questão, bora para os slides. Como você pode ver, essa é a questão de número 6, né? O tema dela é estequiometria. E o que ele fala? Na produção de alguns explosivos, são empregados propelentes de clorato de potássio, substância que pode ser obtida por meio da seguinte sequência reacional. Então, primeiro, temos óxido de manganês reagindo com ácido clorídrico, levando à formação de água mais cloro. Depois, hidróxido de potássio reagindo com cloro, levando à formação de clorato de potássio, que é essa substância aqui, mais cloreto de potássio, mais água. Tá bom? E aí ele pergunta, identifica a substância simples presente nas duas equações da sequência reacional. Considerando a produção de 24,5 gramas de clorato de potássio com rendimento de 80%, determine em gramas a massa do dióxido de manganês consumida no processo. Bom, tá aí a nossa questão boa, interessante, estequiometria, reações em sequência e rendimento. Os dois temas que estão nas nossas aulas de estequiometria. Quem assistiu, gabaritou a questão, porque fez coisas iguais, treinou, fez revisão e acertou a questão. Se você não sabe ainda, segue aí o nosso cardzinho que já deve ter piscado na nossa playlist, beleza? Então vamos lá, vamos resolver. Identifique a substância simples presente na sequência reacional. Então vamos lá. Substância simples, vamos botar aqui sub, né? Sub de substância, simples, bom, simples mesmo, né? O que é uma substância simples? É uma substância do tipo X, ou X2 ou Xn, onde N é um número qualquer. Ou seja, é uma substância formada por apenas um mesmo tipo de elemento químico. Tá bom? Não pode ter 2 ou 3 tipos diferentes de elementos químicos, apenas um. Mas você pode ser uma substância poliatômica, sem problema nenhum. Pode ter vários átomos, desde que todos os átomos sejam do mesmo elemento químico. Perfeito? Então, a substância simples tem ali presente na primeira reação é o cloro, então na segunda é o cloro. Então, já vimos qual é a substância simples presente em ambas as reações, é o Cl2. Ok? Ou, se você colocar lá gás cloro, acredito eu que está certo também, porque quando ele falou identifica a substância simples, você identificou. Ele não disse se é para apontar o nome, se é para dizer apontar a fórmula, é só para identificar. Então você pode identificar pela fórmula ou pelo nome e está tudo certo, ok? Seguindo, então se você botou isso na prova, um pontinho garantido, vamos lá para o segundo comando. Né? Considerando a produção de 24,5 gramas de clorato de potássio com rendimento de 80%, determine a massa em gramas do MnO2 consumida no processo. Bom, primeira coisa, a gente tem reações em série, onde um reagente, um produto de uma reação, o cloro, ele vira reagente na outra reação. Essa espécie química, ela está linkando as duas reações. Então, eu posso antes fazer uma reação global, tá? Vou botar aqui global de reação global, eu quero chegar a obter, a partir da soma dessas duas reações. Mas para eu fazer essa soma, eu tenho que ter a mesma quantidade dessas espécies que estão em comum nas duas reações, para que elas possam ser canceladas no processo. Ok? Então, vamos lá. Para isso, eu vou multiplicar então a primeira reação, fazer ela vezes 3. Tá?
Por quê? Porque assim eu vou ter a mesma quantidade de cloro nela e na segunda. Então, vamos lá. 3MnO2 mais 12 HCl, ó, mais 3M... Opa, esse Mn ficou feio, né? MnCl2 mais 6H2O mais 3Cl2. Tudo bem? Então, agora eu vou somar essa equação, como expliquei, por 3 pela outra equação que já está escrita embaixo, equação 2. 6KOH mais 3Cl2 formando KClO3 mais 5KCl mais 3H2O. Então, perfeito. Tenho aí as duas semi-reações, e as duas semi-reações, não, desculpa, as duas reações, e as duas podendo cancelar o reagente comum, o cloro. Então, fazendo a soma dessas duas equações para chegar de fato na minha equação global, o que nós vamos ter? Vamos ter 3 do MnO2 mais 12 do HCl mais 6 do KOH. Isso tudo levando à formação de 3MnCl2 mais 9H2O. Por que 9H2O? Porque eu tenho 6 em cima, mas essas 3 embaixo, né? Mais KClO3 mais 5KCl. Nossa, quase que não cabe, né? Vamos reduzir um pouquinho a letra para caber melhor. Vamos lá. Vamos lá. Mais KClO3 mais 5KCl. Pronto, melhorou. Então, essa é a minha equação global. Eu não fui cobrado dela para a resolução da questão. Mas, ao fazê-la, eu vou ter como relacionar as espécies dadas no enunciado. Quais são as espécies? O óxido de manganês com o clorato de potássio. Agora, eu sei que a proporção deles no meu processo como um todo é 3 do óxido de manganês para cada 1 do clorato de potássio. Então, se eu apresentar essa reação global, ao meu ver, é parte fundamental, certo, da minha resolução. Tanto que se você for lá e conferir o padrão de resposta que a prova da UERJ abordou, ela coloca também a reação global, tá bom? Então, não acho que faz sentido você ter feito a resolução sem trazer a sua equação global. A menos que você tenha feito por outro caminho. Que outro caminho seria esse? Você relacionar o clorato de potássio com o cloro numa estequiometria e depois pegar esse cloro calculado no processo 2, aplicar no processo 1 e em seguida fazer o cálculo da quantidade de MnO2. Dessa forma, você vai ter duas etapas, duas estequiometrias. Você vai ter mais contas para fazer. Eu prefiro fazer a equação global e é assim que a banca da UERJ entendeu a resolução como sendo a mais comum, ok? Mas o outro também é possível. Pode ser que eu faça um outro vídeo se vocês pedirem aqui e muita gente achar que tem que fazer mesmo. Por enquanto, eu vou fazer só assim, tá bom? Então, bom, você já deve estar anotado aqui como eu cheguei na equação global. E a partir de agora eu vou trabalhar apenas o que me importa nesse processo, que é a relação do MnO2, tá certo? Com o KClO3. Todo o resto se torna desprezível, né? Até então, essas outras duas reações que eu somei, esse lado que ali multiplicar por 3, isso tudo você pode deixar lá no seu rascunho. Agora, isso aqui você precisava estar no seu cartão de resposta. Se você colocou, já ganhou, acredito eu, que meio ponto dessa parte. Ok? Ou 0,25 pelo menos. Então vamos lá. No meu problema, agora eu tenho relação de 3MnO2 com o quê? Com 1 do KClO3, que foi isso que meu balanceamento me mostrou. Ok?
Então, apagando aqui para ganharmos espaço, né, na nossa resolução. Vamos lá. O que você vai fazer agora? Você vai pegar 3 vezes a massa molar do manganês e do oxigênio. Manganês é 55 na tabela periódica, mas o oxigênio é 16 vezes 2. E vai somar aqui com a massa, uma vez, a massa molar do KClO3. Massa do potássio, 39. Massa do cloro, 35,5. Mais a massa do oxigênio, que é 16 vezes 3. Ok? Vezes 3, porque tem 3 oxigênios. Então, isso tudo, né, para eu fazer aí a minha estequiometria e calcular a massa de MN, a massa, vamos chamar de M, de massa mesmo, de MN, quando a gente obtém aqui 24,5 gramas do clorato de potássio. Tá? Você pode fazer assim, é uma das formas que você vai obter essa massa do MnO2, só que você tem que depois aplicar o rendimento. Essa resolução, para mim, é como a banca está trazendo, ok? Para mim, ela não faz tanto sentido e eu vou te explicar por quê, tá bom? Eu vou fazer uma resolução que eu acho que você vai preferir se você não entendeu o padrão de resposta ainda. Tá legal? Vamos lá. Pensa o seguinte. Esse processo, né, ele vai produzir 24,5 gramas do KClO3 se, né, ele tem rendimento de 80%. Porque ele falou que tem 80% de rendimento. Mas, para a estequiometria, eu tenho que descobrir quanto que eu produziria de KClO3 com rendimento de 100% nesse processo. Então, aqui, vou chamar de X, tá certo? Sendo que o 24,5 equivale a 80%, enquanto que o meu X ele equivaleria a 100%. Tá legal? Então, X, fazendo essa continha, vai ser igual a 24,5 vezes 100 dividido por 80. Deixa eu fazer essa continha aqui na calculadora para a gente ganhar tempo. Só um minutinho. Então, 24,5 vezes 100, ok? Dividido por 80. Então, esse x que eu estou calculando, tá? Que deu aqui para mim 26,5. Não, acho que eu calculei errado. Deixa eu refazer a conta, gente. 24,5 vezes 100, ok? Dividido por 80. Estava errado mesmo. Deixa eu corrigir esse valor. Esse valorzinho aqui vai dar 30,625, ok? O que é isso aqui? Essa aqui é a massa de clorato de potássio que eu poderia produzir se o meu processo tivesse rendimento de 100%. E é essa massa aqui que eu vou agora relacionar com a quantidade de MnO2, tá certo? Então, eu vou substituir aqui 30,625 gramas, tá bom? Bom, vamos substituir aqui também os valores da massa molar que eu já calculei. Isso aqui dá 122,5 e isso aqui dá 87, ok? Então, resolvendo essa estequiometria aqui no final, essa regra de 3, M vai ser igual a, vamos lá, só multiplicar cruzado, 87 vezes 3 vezes 30,625, tá bom? Tudo isso dividido por 122,5, tá bom? Fazendo essa conta, a massa vai dar igual a, só um minutinho para eu conferir na calculadora. Então, você está vendo? Eu estou fazendo um caminho diferente da prova da UERJ. Você vai ver que vai chegar no mesmo lugar. Ó. Vamos lá. 3 vezes 87 vezes 30,625. Ok? Tudo isso dividido por 122,5. Ó, o valor deu 65,25 gramas. Igualzinho o do nosso padrão de resposta do vestibular da UERJ, tá bom?
Então aqui está fazendo um pouquinho mais de sentido, porque você sabe que o rendimento ele é aplicado ao produto. Então eu calculei aqui, estou tirando esse rendimento, considerando que ele fosse 100% para achar a massa do produto real, né, hipotética máxima que poderia ser produzida, né, vocês têm que se a reação fosse perfeita, o processo perfeito, e daí sim calculando a massa necessária de MnO2 que vai estar vinculado nessa reação, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero muito que você tenha conseguido entender, que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se ficou, você pode usar aqui a área dos comentários, você também pode agradecer o conteúdo, deixar alguma sugestão de coisas para você ver aqui no canal, ou pode vir para o meu grupo no Telegram, onde eu estou sempre tirando dúvidas, interagindo com vocês. E quando eu faço provas como essas, eu costumo gerar, às vezes, uns PDFzinhos e liberar lá para vocês gratuitamente, tá? Então, cola lá, que tem muita coisa boa nesse grupo do Telegram, beleza? Bom, pessoal, é isso. Então, nos vemos em breve. Até logo e bons estudos!